Olá, bom dia, queridos irmãos. Vamos nesta manhã ao nosso devocional do dia e eu quero compartilhar uma palavra do próprio Senhor Jesus ao seu coração. Capítulo de número 6, versículo 48 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Veja só que precioso esse texto. Assim diz o Senhor Jesus: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Veja só que conjunto de versículos que, sintetizados, na verdade, formam uma grande carta de amor do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Mas eu não quero me ater a esta declaração de amor, onde o Senhor Jesus mesmo, ele lembra do seu sacrifício para que nós recordássemos que ele mesmo seria essa parte de nutrição espiritual, se é que assim eu posso trazer essa extensão a esse nome que o Senhor Jesus, esse título que ele se coloca nesse momento da história. Eu quero lembrar você aqui nessa manhã que existe uma fartura de alimentos dispostos nos dias de hoje para que nós, de alguma forma, assim, nós nos alimentemos. Existem muitos alimentos que vão direto ao encontro da nossa alma, das nossas emoções. Existem alimentos que sim, são de forma espiritual, que vêm para, de alguma forma, também nos nutrir espiritualmente, mas eu quero lembrar a você que existe um alimento que jamais deve ser sonegado na nossa dieta espiritual ao longo de toda a nossa vida e toda a nossa história. E esse alimento é o próprio Senhor Jesus, que neste tempo aqui, na história do povo, onde estava sendo descrita nas escrituras bíblicas, ele se coloca como o verdadeiro alimento espiritual. Ele diz que ele é o próprio pão da vida. E se assim nós quisermos ser nutridos espiritualmente, quisermos estar sendo fortalecidos de forma espiritual, inevitavelmente nós devemos provar deste pão. É maravilhoso porque ele traz aqui no versículo 49, dizendo que os vossos pais, os antepassados, aqueles que eram do povo hebreu, que ainda estava vivendo no deserto, eles comeram do maná no deserto e morreram, porque aquele alimento era somente algo que viria de forma paliativa ali para aquele momento, para aquelas necessidades que eles tinham. A verdade é que alguns anos depois, alguns milhares de anos depois, Jesus Cristo viria para realmente se afirmar como esse alimento espiritual que não somente nutriria temporariamente, fisicamente a vida daqueles que assim se alimentavam, como no maná naquele tempo do deserto, mas seria um alimento que traria força e energia espiritual suficiente para que vivêssemos assim toda a eternidade. Ele fala assim que este é o pão que desce do céu no versículo 50, para que todo que dele comer não pereça, pois eu sou o pão vivo que assim desceu do céu. Olha só que maravilhoso. Se nós comermos da presença do Senhor Jesus, comemos daquilo que de alguma forma ele serve sobre as nossas vidas, não somente externamente algo nas nossas vidas irá mudar, mas quando esse pão vivo, ele adentra nas nossas vidas através da palavra de Deus, através dos nossos devocionais, através da nossa oração, algo da parte de Deus adentra dentro das nossas vidas e faz as transformações ali onde ninguém pode ver. É muito maravilhoso nós vermos Jesus Cristo como pão, porque como todo alimento ele precisa ser mastigado, digerido, só que as sínteses proteicas, os carboidratos, tudo aquilo que de alguma forma o nosso corpo pode absorver dentro do nosso organismo, ele fala sobre uma transformação onde ninguém vê e aonde realmente fará com que exista algum efeito sobre as nossas vidas. Veja que maravilhoso. O próprio Deus, ele se reduz à figura humana aqui nessa terra, ele vem como, agora nesse momento da história, como esse pão vivo que desceu dos céus para que fôssemos alimentados, e ao adentrar a pessoa de Jesus nas nossas vidas, as transformações acontecem e o resultado vai lá dentro, aonde nenhum de nós pode ver e perceber. É maravilhoso, meus irmãos, nós entendemos que um Deus poderoso e soberano poderia fazer tantas e tantas coisas e ele decide assim se reduzir aqui nessa terra para que nós não fôssemos largados e abandonados através dos atos pecaminosos que desde a queda adâmica lá ainda no Éden aconteceu sobre as nossas vidas. Eu quero lembrar você aqui que de tudo aquilo que você pode se alimentar, que está disponível aí na internet, em livros, revistas, programas de televisão, o pão espiritual jamais ele poderá ser sonegado na sua dieta espiritual. Então decida hoje, em nome do Senhor Jesus, se alimentar desta fonte inesgotável, infinita de vida que é proveniente somente do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Pai, no poderoso e santo nome do Teu Filho amado Jesus, nessa manhã nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui mais uma vez gratos por podermos começar o dia assim, Senhor, partilhando o pão vivo que desceu dos céus. A própria pessoa do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, é distribuído, Senhor, para as nossas vidas, e aquele que tem fome busca e assim a sua fome ela é saciada. Assim somos nós nessa manhã, Senhor, querendo mais e mais, Senhor. Não queremos somente aquele alimento físico que possivelmente chegará a um determinado momento das nossas vidas que não fará mais sentido nós ingerirmos, afinal nós não viveremos eternamente aqui nesse mundo físico, mas nós queremos ser nutridos pelo pão espiritual, que é o pão da presença, que é o pão eterno, que é o Senhor Jesus. E que assim o Senhor nos convença, Pai, do quanto necessitamos desse alimento que adentra por vezes através dos nossos olhos, dos nossos lábios, e acontecem
as sínteses lá dentro do nosso corpo e faz com que cada um dos nutrientes da presença do Senhor Jesus venha a ser alocado em algum lugar das nossas vidas e assim sejamos nutridos, moldados, transformados por somente aquilo que o Senhor Jesus gera nas nossas vidas. Que essa seja a realidade, essa seja a nossa verdade e que essa, Senhor, com a sua permissão, eu uso essa expressão, seja a nossa dieta eterna e espiritual. No nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, continue orando por nós, estamos aqui ainda na missão do Silk 127, aqui na costa da Caparica, aqui em Portugal, estamos aqui alegres e reluzindo a presença do Senhor, porque Deus tem feito coisas maravilhosas e poderosas, muita libertação, muita cura, e tudo isso para honra e glória do nome do Senhor. Então continue orando por nós e hoje decida se alimentar, ser alimentado pelo pão da vida, esta que é a fonte da nutrição espiritual que jamais vai te deixar enfraquecer. Que o Senhor te abençoe.